Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Linguagem de Programação 2. No vídeo de hoje iremos revisar as estruturas de repetição, a criação de menus utilizando o switch case e também a criação de funções utilizando a linguagem Java. Então vamos dar início ao nosso projeto criando um novo sisteminha. Esse sisteminha vai se chamar primos, tá? Ou primo, onde nós vamos fazer aqueles cálculos, né? De números primos, a média de números primos, para a gente estar revisando esses conteúdos que eu citei. Então vamos começar. New Project, Java com ant, Java Application. Vou deixar aqui no diretório padrão, vou chamar o projeto de primo. Vou pôr no singular mesmo e dar finish. Vou apagar os comentários. E vamos começar o desenvolvimento. Então, primeiramente, pessoal, eu vou calcular uma função, vou criar uma função para a gente dizer se um valor passado para essa função é primo ou não. Então vamos começar. Nós fizemos isso, pessoal, várias vezes nas nossas aulas presenciais. Então, como eu disse, isso aqui é só uma revisão. Para criar em Java uma função para ser utilizada dentro dessa própria classe, sem a necessidade daquele new, né, daquela instrução new, nós temos que criar essa função com essa palavrinha static. Então vamos fazer dessa forma. Public static void não. Nós vamos criar uma função que retorna true se o valor passado for primo e false se o valor passado não for primo. Então vai ser um retorno booleano. Boolean. Eu vou chamar ela de primo. Perceba que aqui eu estou escrevendo minúsculo e a nossa classe tem o P inicial maiúsculo. Java é uma linguagem que faz diferenciação de letras maiúsculas e minúsculas. Ou seja, é uma linguagem case sensitive. Eu vou passar aqui o valor, que vai ser do tipo inteiro. Esse que é o valor que vai ser testado. Vou fazer um contador para ver quantos números são divisíveis. E vou fazer um for, que vai começar do valor passado até que ele chegue a zero. Quando ele chegar a zero, ele sai do for. E ele vai ser decrementado. Deixa eu aumentar a fonte aqui um pouquinho para ficar melhor no vídeo. Agora eu vou fazer um if para verificar se esse número é divisível. Então eu faço aqui valor mod i, se ele for igual a zero, ou seja, se ele for divisível, eu vou contar. Vou pôr aqui divisível mais. Saindo aqui da estrutura de repetição, eu vou fazer a pergunta. If divisível for igual a 2, que essa é a regra do número primo, né? Todo número primo é divisível por 1 e por ele mesmo apenas, né? Então, se divisível... Aqui está escrito errado. Se divisível se a quantidade de números que divide esse valor for exatamente 2, né? Ou seja, ele mesmo e 1, quer dizer que esse número é primo. Se for qualquer coisa diferente de 2, ele não é primo. Então, se ele for primo, vai cair aqui neste if e eu vou retornar true. Se não, eu retorno false. Nós fizemos isso aqui, pessoal, várias vezes nas nossas aulas presenciais, tá? É só uma revisão. Olha um recurso interessante do Java. Ele deu uma dica aqui para mim, ó. Ele colocou esse símbolozinho de amarelo, né? Essa lâmpada amarela aqui do lado com uma exclamação e grifou aqui embaixo de amarelo. Isso é uma dica para tentar otimizar esse código aqui, ó. Eu vou clicar aqui com o botão normal do mouse, né? O botão esquerdo do mouse. Ele vai aparecer aqui, ó. Você quer evitar essa redundância aqui? Porque ele está falando que esse bloco aqui pode ser feito de uma maneira mais simples, né? Em vez de fazer if divisível igual a 2, retorne true, else, retorne false, isso aqui dá na mesma do que eu fazer isso. Ó. Vou clicar aqui 2 vezes. Ah lá.
Isso aqui dá na mesma, tá, pessoal? Isso aqui vai retornar true ou false direto, então eu não preciso fazer aquela estrutura if else, né? Se divisível igual a 2, isso aqui automaticamente que está grifado vai ser true. Ou se isso aqui se não for 2, ele automaticamente vai ser falso, tá? Dá na mesma que fazer aquela estrutura lá. Então o próprio NetBeans já deu essa dica aqui. Eu vou aceitar e vou manter o código dessa forma. Agora nós vamos fazer uma função que vai imprimir todos os números primos em um dado intervalo. Então eu vou passar como parâmetro um inteiro, que é o início do intervalo, e um número inteiro, que é o fim do intervalo. E ele vai pegar esse intervalo e imprimir todos os números primos que estiverem dentro desse intervalo. Então vamos lá. Vou criar aqui public function imprimir primos. Ah, detalhe, pessoal, function é lá no C, né? Aqui a gente não precisa pôr function, só basta colocar o nome. Então vamos pôr aqui, ó, static, public static, o nome da função, o tipo de retorno, né? Nesse caso aqui, a impressão não vai retornar nada, né? Igual aqui retorna um booleano, passa o valor e retorna um booleano true ou false para quem chamar essa função. Nesse caso aqui não vai ter retorno, então vai ser void. Eu vou imprimir as informações dentro da própria função, então não vai ter retorno. E eu vou passar os dois parâmetros, que é o início e o fim, que são dois números inteiros que vão determinar o intervalo que eu vou imprimir, os números primos. Então eu vou pôr aqui int início, int fim. E eu vou agora fazer o código para imprimir os números inteiros usando essa função aqui que retorna true ou false aqui dentro, tá? Então, vamos aqui imprimir a mensagem para o usuário. Vamos falar para ele que os números primos entre, aí vamos colocar aqui, ó, o início e o fim. Eu vou tirar o println aqui que eu quero que imprima na frente, tá? Que se eu deixar o ln, ele vai dar uma quebra de linha logo após imprimir o que está dentro do parênteses. Eu não quero isso. Eu não quero que dê quebra de linha. E agora eu vou fazer um for aqui para a gente percorrer esse intervalo. Então, esse for vai começar com int e recebendo, em vez de 0 agora, o início. Ou seja, vai começar com o valor passado aqui em início e vai terminar com o valor passado aqui em fim. Então, ponto e vírgula, enquanto i for menor igual ao fim, e eu vou incrementar de 1 em 1, e mais. Incremento de 1 em 1 para passar em todos os valores dentro desse intervalo. Agora eu faço a pergunta, if, essa função aqui, ó, primo, ela me retorna true ou false e eu só preciso passar o valor aqui dentro. Então é isso que eu vou fazer. If primo, abre e fecha parênteses, passa o valor que é o i aqui dentro. Se o i for primo, o que eu faço? Eu vou imprimir esse valor. Então eu vou imprimir aqui i, vou dar um espaço aqui para que ele imprimir o próximo número na frente do i no próximo loop, tá? Então é isso. Agora, depois que ele sair do for, eu faço um systemout.println. Pode ser um println mesmo, só para não ficar tudo grudado. E agora eu vou criar uma outra função que imprime a média dos primos. Essa função imprime todos os primos dentro do intervalo. E a outra função que eu vou criar vai imprimir vai imprimir a média dos primos desse mesmo intervalo, tá? Então eu vou aproveitar aqui, vou pôr imprimir média primos, tá? Eu só copiei, colei e mudei aqui. Eu vou continuar imprimindo essa mensagem, vou continuar imprimindo os números primos, e agora eu vou calcular a média. E para calcular a média eu preciso de algumas variáveis, né? Eu preciso de uma variável que some todos os primos, então vou chamar de soma. Eu vou criar como float, pessoal, porque na hora que eu for fazer divisão,
A divisão de números inteiros em Java dá inteiro. Então, para dar a divisão números com casas decimais, é necessário que seja float, tá? Ou double. Então, eu vou criar também uma variável aqui para contar, né? Porque a média é a soma dividida pela quantidade de números que foram somados. Então, quantidade. Vou começar com 0 também. E eu vou armazenar aqui essa média numa variável também, tá? Então, eu preciso dessas 3 variáveis para calcular a média. Eu pego e jogo aqui dentro a soma, recebendo soma mais i, ou seja, quando for primo eu vou estar acumulando a soma dos primos e também vou estar contando. Então, eu somo e conto. Depois, quando eu sair do for, eu faço o cálculo da média. A média vai ser igual. A média vai ser igual ao quê? Vai ser igual a soma dividida pela quantidade. Pronto. Agora basta imprimir isso para o usuário, essa mensagenzinha. Vamos colocar aqui. Salt. A média dos números primos é média. Voilá. Vou dar agora só vou imprimir aqui um espaço depois disso aqui para não ficar tudo embolado na tela. E agora vamos criar um menu para acessar essas 3 funções, tá? Basicamente é isso. E também nós vamos fazer a leitura do início e do fim, que vai ser o usuário que vai digitar esse intervalo aqui. Então, vamos começar. Tudo isso a gente vai fazer aqui dentro da função principal. É ela que vai chamar todas as outras funções. Então, primeiramente, vamos criar aqui o int início, recebe 0. Int fim, recebe 0. Já vou criar de uma vez. Depois a gente faz a leitura desses valores. Mas só vou já deixar pronto aqui. Vamos criar o scanner. Igual a gente fez na última videoaula. Agora nós vamos importar essa classe aqui, como eu já ensinei a vocês. Muito bem. Agora nós vamos criar uma variável para a gente ser a opção do menu, tá? Nós vamos criar um menuzinho com switch case agora. Vamos fazer um do while, que é mais um método de repetição, mais uma forma de repetição. Esse while a gente vai sair dele quando esse OP for igual a 0. Então, eu vou falar para ele ser feito enquanto diferente de 0. Quando for 0, ele vai sair, tá? Embora aqui em cima já esteja 0, né? Quando ele processar o que tiver aqui dentro, esse valor vai ser alterado porque o usuário vai digitar esse valor, tá? Então, ele não vai chegar aqui como 0, a não ser que o usuário digite a 0, tá? Eu só estou dando um valor inicial aqui, porque é aconselhável a gente dar valores iniciais a variáveis, tá bom? Então, vamos agora fazer um menuzinho. Vou já pegar a colinha minha aqui, tá? Para ficar mais rápido o nosso vídeo. Depois vocês copiem. Estou fazendo um menuzinho. A opção 1 vai ser para definir o intervalo. A opção 2 imprime os primos. A opção 3 imprime a média dos primos. E a opção 0 sai do menu, tá? Então agora vamos pedir para o usuário digitar o menu. Digitar a opção, né? Digite a opção desejada. Vamos tirar o LN, porque eu quero que a pessoa digite na frente dessa mensagem. Então aqui ó, eu dei 2 pontos e esse espaço para não ficar grudado também. Tá? Opa, agora eu vou chamar o entrada. OP recebe entrada. .next int, porque é um valor inteiro essa opção. E agora eu faço um switch case nesse OP. Switch OP. E vou fazer os cases, né? Aí eu vou ter o case 0, que vai ser sair do programa, ou seja, é só um break. Que se a pessoa digitar 0,
vai dar um break, vai sair desse switch, vai vir para cá como 0, vai sair do while e vai terminar o programa, né? Vai continuar aqui e terminar o programa. Fazer um case 1, caso a pessoa digitou 1, que vai ser definir, né? Vai ser agora que a pessoa vai digitar o valor inicial e o valor final. Então, vamos definir o intervalo, vamos pedir para o usuário digitar esses valores. Primeiramente, eu vou dar uma quebra de linha aqui, só para as informações não ficarem emboladas na tela. Agora eu vou pedir para o usuário digitar. Digite o valor inicial do intervalo. Eu vou tirar o LN, porque eu quero que digita na frente. Eu vou chamar o entrada. Opa, vou fazer início. Recebe entrada. .next int. Faça a mesma coisa agora para o valor final. Ctrl C. Ctrl V. Digite o valor final do intervalo. E aqui, em vez de ser início, eu ponho fim. Então, agora nós mudamos, né, o valor de início e fim. Depois disso, eu faço um break. Coloco mais um case. Vai ser o case 2, que imprime todos os primos que tem nesse intervalo. Então, um pouquinho imprimir primos. Início e fim, ela já pegou automaticamente aqui, né, as variáveis corretas. Dá um break. Faço agora um case 3. Chama imprimir média dos primos. Ó, eu escrevi errado aqui, pessoal. Ó, tá meida. É média. Eu tenho que arrumar aqui e tem que arrumar lá em cima também. Aqui é média. Beleza. Média dos primos. Agora vai dar certo. É só botar o ponto e vírgula aqui para tirar esse errinho. Dá o break. Faz a default, né? Que é aquela que, se não casar, vem para cá. Já dou break aqui, coloco a mensagem de opção inválida. Vamos ver aqui, opção inválida. Inválida. Ótimo. Tá bom, só uma exclamação. E agora nós vamos testar, né? Vamos fazer o teste aqui para ver se está funcionando. Então, todas as funções criadas. Aqui, menuzinho bacana, pessoal. Vocês têm que clicar aqui na frente, tá? Ele está rodando aqui embaixo, ó. Vocês podem fechar qualquer programa a hora que vocês quiserem clicando nesse xizinho aqui, ó. E presta atenção na hora que vocês fecharem essa tela, se tem execução aqui rodando, tá? Vocês têm que fechar sempre, porque senão ele vai criando várias execuções paralelas e costuma dar problema. Então, mas aqui só tem só esse running aqui mesmo, tá certo, né? Vamos definir o intervalo. Vamos colocar aqui de 1 até 10, ou seja, todos os números primos de 1 a 10. Vou apertar 2 para imprimir esses primos. Vamos ver aqui. Ó, tá dando system.out.println, mas tá certo, ó, 3, 5 e 7, né? São os primos que tem entre 1 e 10, né? Opa, faltou o 2. Ah, não, o 2 tá aqui, ó. 2, 3, 5 e 7. Só que não tá dando println. Eu vou arrumar esse aqui. Quero que imprime na frente, tá? Fechei. Pus 0, fechei. Vamos ver aqui, imprime primos. Aqui, vou tirar o LN aqui, que eu não quero esse LN aqui e nem aqui. Tá? Dessas duas funções. Como eu copiei, colei e aproveitei código, vai estar errado nas duas. Então, vamos de novo aqui executar nosso programa. Vou pôr a opção 1. Vou definir aqui o intervalo de 1 a 10. Vou imprimir os primos. Agora sim, ó. 2, 3, 5 e 7. Agora vou imprimir a média dos primos. Olha lá, a média dos primos, a soma disso aqui vai dar 17, dividido por 4 vai dar 4,25, está correto, funcionando o programa, pessoal. Muito bem. Então, esse código aqui, nós fizemos a revisão das instruções de repetição, usando for,
né? Usando também o switch case para fazer o menu, né? Fizemos o cálculo dos primos, da média dos primos, e basicamente todos os exercícios que nós fizemos no período anterior da pandemia eram derivações desse tipo de problema, né? E agora o que eu vou fazer para vocês é postar uma lista de exercícios para vocês me entregarem até sábado que vem, tá bom? Até o próximo sábado, no dia, deixa eu pegar aqui no calendário, até no dia 2, até no dia 3. Então, até no dia 3, vocês vão ter que me entregar uma lista de exercícios para revisar todas essas atividades aqui contendo neste vídeo e no anterior, tá? Então, bons estudos, pessoal, e até a próxima videoaula. Tchau!